dias, né? Aquilo que o William Barbosa está precisando, inclusive, frequentar. A Crisley Prado, profissional competente, conosco, abrilhantando aqui nesse bate-papo legal na nossa personalidade. Bom dia, Crisley. Bom dia, William. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. É uma alegria tê-la com a gente. E a gente vai começando assim já o nosso personalidade, conhecendo um pouquinho da sua história. Você é nascida onde, Cris? Eu sou nascida em Curitiba, Paraná, mas a minha família é de Quitandinha, região metropolitana. Você tem descendência... Polonesa. Polonesa. Isso. Legal, legal, legal. Tem irmãos? Tenho. Nós somos uma família de 5 irmãos. 5 irmãos. Tem mais mulheres, mais homens? 3 mulheres e 2 homens. 3 mulheres e 2 homens. Ok. E o nome dos seus pais? Antônio e Vanilda. Seu Antônio e Dona Ivanilda. Isso. Na sua infância, quem cobrava mais, o pai ou a mãe? A mãe. Meu pai foi caminhoneiro por muitos anos, 25 anos, e a mãe que ficava em casa, né, cuidando dos filhos, dando conta da casa, dos filhos, então a mãe que sempre estava ali puxando mais, né. Você passou a infância e a adolescência em Quitandinha, não? Sim, depois eu mudei para Curitiba, vim estudar para cá e aí continuei. É Quitandinha que tem aquela acordeonista famosa lá, a Bia? Isso, Bia Sosek, super famosa. Já esteve com a gente aqui. Que legal. Maravilhosa, Bia. Bom, e a sua infância foi tranquila? Sim, foi muito boa, né? Eu acho que foi incrível, assim, ter nascido e crescido naquela região, né? Cultura, pessoal do interior, então a gente pôde aproveitar muito, curtir a natureza, né? Que são coisas que eu amo e levo, assim, pra vida, né? Valores, então, pra mim foi muito bom. E a sua adolescência, como é que foi? A adolescência foi ótima também, eu sempre fui muito envolvida com escola, com igreja, então eu sempre gostei de participar, assim, de eventos sociais, eu sempre fui bastante participativa, assim, a nossa família é uma família muito ativa também na cidade, então acho que isso foi o que ajudou muito, assim. Você é cristã? Sou católica. Católica. Uhum. Deus na sua vida, em uma palavra? Deus em primeiro lugar. Deus é tudo, assim, pra mim. E cada vez mais eu venho buscando, né, essa conexão com Ele, inclusive trabalhar mais a espiritualidade, que é algo que eu defendo muito, né? Então, Deus em primeiro lugar sempre. Parabéns. Obrigada. Você, a sua formação universitária? Eu sou formada em Educação Física, né, licenciatura plena. Eu atuei em escolas, trabalhei pelo Estado do Paraná em escolas. Trabalhei também com educação especial, educação infantil e depois eu vim para Curitiba porque eu vim fazer um mestrado em atividade física e saúde e aí eu comecei a trabalhar também em universidades. Então eu fui professora universitária durante 6 anos. Legal, hein? Já fez coisas, né? Já fiz alguma coisa. E o que te levou à educação física? Eu sempre amei, né? Como eu falei, na minha infância, adolescência, eu sempre fui muito participativa, eu sempre gostei de fazer exercício, de cuidar do corpo. Então eu era envolvida em apresentações de escola, apresentações de igreja. Sempre gostei, né, de estar participando dos eventos. E o cuidado, assim, com o corpo, esportes, desde pequena, na cidade, né, em Quitandinha, na época, não existiam, assim, muitos esportes. Então, nós criávamos. Então, a gente fazia, gostava de brincar, gostava de jogar futebol com as amigas, gostava de fazer ginástica. Então, isso eu acho que é algo que já nasceu assim comigo. E quando eu estava no ensino médio, eu nem pensei 2 vezes. Era educação física, com certeza. Ama a profissão? Amo a profissão, estou há 20 anos na profissão, quase 20 anos, e amo muito o que faço, cada vez eu me apaixono mais por essa profissão. Legal, quero cumprimentar, mandar um abraço aqui para as meninas também, a Lívia e a Fernanda, né? Estão aqui rapidamente. Fernanda, qual que é a Fernanda de cá? Dá só uma luzinha aqui, vocês fazem o que mesmo? Pode chegar aqui nesse microfone, levanta um pouquinho, isso, levanta lá, Renato, para ela. Inicialmente, bem perto aqui, Fernanda. Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. O que você cursa ou cursou? Está cursando? Eu cursei Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Universidade Positivo e eu estou aqui agora para o programa de residência.
Parabéns, viu? Muito obrigada. Seja bem-vinda, feliz 2026. A Lívia também fazendo o mesmo curso. Tudo bem, Lívia? Eu sou jornalista. Jornalista. Já é formada? Está fazendo? Formada. É formada. Estou Também. para residência também. Legal, legal. Feliz 2026 para você também, viu? Tudo de bom, obrigado pela presença. Renato, então, a convidada aqui do programa William Barbosa do Personalidade, a personal trainer, a Crisley Prado. O tema de hoje é muito interessante, o Crisley. O perigo de emagrecer sem mudar a mente. Por que as canetas não resolvem tudo? Hoje, inclusive, até com várias denúncias aí de pessoas que estão mal hospitalizadas, outras que até já perderam a vida, né? E esse é o tema de hoje, é o nosso bate-papo, correto? Corretíssimo. É um tema super importante, né? Acho que vale super a pena a gente abordar nesse início de ano, que é um momento que as pessoas já começam o ano traçando metas, pensando, quero me cuidar mais, quero emagrecer. E as canetas estão aí para auxiliar, mas é o cuidado que as pessoas devem tomar de não depositar, né, tudo na caneta. E com certeza, né, a mudança de hábitos, a mudança de mentalidade, ela precisa vir antes. Tá certo. Da minha produção aqui, da nossa equipe, o Renato Barbosa também conosco. A primeira questão aí para a convidada, Crisley Prado, por gentileza, Renato. Crisley, bom dia. Bom dia. Bem-vindo ao programa, um bom dia para a Verônica, um bom dia para a Lívia, a Fernanda, que também nos estúdios. Vamos começar com uma pergunta aqui, que muita gente vê as chamadas aí, canetas para emagrecer, como solução rápida, né? E na prática é o que você mais observa quando a pessoa não muda a mentalidade junto com o corpo. Na prática, a pessoa que usa a caneta e não muda a mentalidade, ela continua com os hábitos ruins, né? Então é aquela pessoa que ela vai depositar a confiança na caneta, mas ela não está disposta a mudar os hábitos. Então tem muitas pessoas que ficam resistentes para começar a treinar, né? Eu não quero treinar, eu vou continuar emagrecendo sem treinar. E continuam se alimentando muito mal, porque a grande questão não é só o emagrecer, mas é trazer para o corpo os nutrientes que ele precisa. Então, emagrecer com qualidade é super importante, né? Então, o que a gente tem observado é isso, pessoas que depositam total confiança na caneta, mas não estão dispostas a mudar os hábitos que vão fazer com que ela tanto emagreça com qualidade, como mantenha isso depois. Ok. Pois não. Sessão Personalidade, programa William Barbosa e a Crisley Prado, personal trainer conosco. Uma questão também, Crisley, por que emagrecer apenas pelo medicamento, sem de repente trabalhar comportamento e hábitos? Isso costuma, logicamente, gerar um efeito sanfona ou é mito isso? Costuma, né? Já existem estudos até comprovando isso, que quando a pessoa não muda a mentalidade antes e não tem ali associado ao uso da caneta a mudança de hábitos, provavelmente essa pessoa, quando ela parar ou reduzir, né, porque ela não vai continuar a vida toda com um nível elevado, uma dose elevada, né, do uso. Então, geralmente quando ela baixa a dose ou de repente vai ter que parar, esse efeito sanfona ele vai acontecer. Por quê? Porque não ocorreu essa mudança de hábitos que vai fazer com que ela tenha assim, um emagrecimento saudável e duradouro, né? Pois não. Professor Ricardo Trojan manda também uma pergunta aí para Crisley Prado, personal trainer, e os ouvintes que acompanham o programa do seu amigo do rádio, o programa William Barbosa, por gentileza. Seja muito bem-vindo aqui ao programa, Crisley. Eu já fugindo um pouquinho da questão da atividade física, tem muitas pessoas que recorrem à caneta como um recurso imediato. Só que é interessante fazer uma consciência de mudança de hábito. Como é que você explica para as outras, como é que a gente faz essa mudança, porque não é de uma hora para outra. A pessoa tem que ter a consciência de que a atividade física ela tem um resultado ali, pelo menos em 3 meses de rotina, né? Como é que a gente faz as pessoas terem essa consciência? Como é que você orienta os seus clientes, os seus atletas, enfim, os seus alunos nessa questão? Então, é muito bacana a sua pergunta. Ontem mesmo eu estava falando com as alunas sobre a importância da constância. Porque a pessoa, ela pensa que para ter constância, ela vem com aquele impulso, ela vem com aquela empolgação inicial, e aí ela vê que, mas é difícil, e aí ela não consegue dar continuidade. Então, é importante, primeiro, a pessoa entender que ter constância é fazer o básico todos os dias. É fazer
tarefas ali diárias, né, colocar em prática no seu dia a dia coisas que são possíveis de atingir. Então, muitas pessoas quando começam, elas se empolgam e traçam limites muito distantes da realidade dela, né? Então, começar com pequenos hábitos diários, mesmo que aquilo vai gerar um desconforto inicial, porque para quem nunca treina, eu vejo muitas alunas que vêm me procurar e eu vou começar a treinar todos os dias. Eu falo assim, olha, não, vamos traçar uma meta que você possa atingir agora. Então, vamos começar com 2 vezes na semana, depois 3 vezes na semana, porque muitas pessoas pensam, para que eu consiga atingir isso, eu tenho que fazer todo dia, eu tenho que ficar 1 hora, 1h30 na academia, eu tenho que cortar tudo que eu gosto. E aí, o que acontece? Acontece o efeito ali rebote. Então, quando você limita demais, né, aquilo que você está habituado a fazer, a sua mente, ela vai pedir, né, rapidamente ali, uma recompensa. Então, por isso que eu falo, né, que isso é um trabalho muito mental. Você precisa ir adaptando o teu corpo aos poucos, mesmo que isso gere um desconforto e um sacrifício inicial. Mas a mente, ela tem essa capacidade de se remodelar, de se readaptar a partir dos novos hábitos. Então, claro, precisa ter essa constância, precisa ter um pouquinho de paciência, mas com o tempo, com certeza, a pessoa consegue. Sessão personalidade, mais uma questão aqui para os ouvintes do William Barbosa, manda para o ar, o Renato. Crisley, você percebe aí, com certeza percebe, mas fala pra gente aí qual a diferença maior do pessoal que começa pelo treino e pela disciplina versus aqueles que apostam só na caneta. Então, a pessoa, quando ela começa a mudar os hábitos, aí ela já vai percebendo, né, trabalhando a mente, ela já vai percebendo que ela consegue fazer e consegue manter a longo prazo, né? Aí a caneta, assim, ela vem como um auxiliar ali no processo, né? Um acelerador, né? Oi? Um acelerador. Um acelerador do processo, exatamente. Tem até um caso de uma aluna que eu trabalho com mulheres e ela fez bariátrica há um tempo antes da pandemia, e aí pra gente perceber, né, a diferença. Ela não tinha trabalhado essa mudança de mentalidade e hábitos. Ela emagreceu, porém na pandemia ela ganhou 30 quilos. Que é, assim, um valor absurdo, né? Em menos de 2 anos. Por quê? Porque ela não tinha feito esse trabalho mental. A partir da neuroplasticidade, né? Que é a capacidade de a gente mudar a nossa mentalidade ali a partir dos hábitos. Ela ganhou 30 quilos, aí ela fez uma cirurgia novamente para tentar perder mais peso, conseguiu só eliminar 10. Então, faltavam 20. E ela falou, olha, eu não consigo mais, não tô conseguindo mais. De repente, ela a gente começou a fazer um trabalho juntas e hoje ela eliminou 17 quilos em 1 ano. Como eu falo, é um caminho sem volta, porque a pessoa começa a desenvolver seus potenciais, a perceber que ela é capaz de mudar, né, a partir dos seus hábitos. E ela já, depois que como eu falo, depois que a gente vira a chave, que eu uso muito esse termo da virada de chave, que é a mudança de mentalidade, eu chamo isso de caminho sem volta, porque você não sente mais falta dos hábitos que você levava antigamente, justamente porque tudo começa na nossa mente. Bacana, bacana. Sessão personalidade, personal trainer Crisley Prado, e esse papo muito legal. Fugindo um pouquinho aqui com relação à caneta, essa coisa toda, caneta emagrecedora, tem gente que, usando o português, claro, viciado ou viciada em academias, professora? Com certeza. E eu falo que um vício bom, né? Que é o melhor vício, justamente por isso. Porque o mecanismo da nossa mente, que é quando a nossa mente vicia em algo que é utilizado o sistema de recompensa dopaminérgico. É quando eu experimento algo bom que vai me trazer uma sensação de prazer. Então, a minha mente ela vai liberar dopamina, que é um neurotransmissor que te dá aquela sensação. Isso acontece, por exemplo, quando você come um chocolate, quando você come um doce. É por isso que as pessoas falam, eu tô viciada em doce, eu não consigo parar de comer doce. É por conta desse sistema de recompensa da nossa mente. Então, é um mecanismo neural.
Isso acontece tanto para os doces, quanto, por exemplo, para o uso do cigarro, drogas ilícitas, bebida alcoólica. Então, eu sempre falo assim, que nós somos movidos pelo prazer. Todo ser humano, ele vai buscar ter o prazer, sentir prazer em algo. Então, o que a gente precisa fazer é essa troca, tá? Essa substituição do prazer pelo algo que é nocivo para a nossa saúde, por algo que é bom. E aí é por isso que a pessoa fala, até essa mesma aluna comenta, né? Ela diz, olha, me tornei quem eu mais temia. Hoje eu sou uma rata de academia. Porque antes eu nem me imaginava fazendo academia. E hoje eu mudei totalmente meus hábitos. E aí a pessoa ela faz essa substituição do vício por algo que era nocivo, por algo que é bom. Então, sim, com certeza vicia a academia, vicia os bons hábitos também. Qual é, Crisley, o principal erro de quem, de repente, acredita que vai emagrecer sem mudar a rotina, a alimentação e, logicamente, a forma de pensar? Justamente passar essa responsabilidade para algo externo, né? Não assumir a responsabilidade dessa mudança, dessa transformação. Então, primeiro, a gente precisa assumir a responsabilidade, eu preciso mudar, eu preciso estar disposta a mudar, porque eu sei que isso é nocivo. Então, se eu sei que isso é nocivo, isso está me fazendo mal, isso está me fazendo ganhar peso, né? É o que eu mais ouço das minhas alunas. Estou me sentindo mal, não tenho força, energia, disposição para nada, nenhuma roupa me serve, não fico bem nenhuma roupa, minha autoestima está lá embaixo. Então, quando a pessoa ela começa a perceber isso, ela tem que entender que essa mudança é responsabilidade dela, ela precisa dar esse primeiro passo e estar disposta a mudar. Então, eu sempre falo assim, para e pensa nos hábitos, o que te fez chegar até aqui, e se tudo isso te fez chegar até aqui, é sinal que você precisa parar e começar a mudar, escolher outro caminho que vai ser favorável para você. Tanto que quando as minhas alunas começam a emagrecer, a primeira coisa que elas me falam, Cris, eu fui no médico e ganhei parabéns, ganhei estrelinhas, né? Tem uma aluna que eliminou 22 quilos. Por quê? Ela chegou no cardiologista e o cardiologista falou, você está com 60% da tua veia entupida. Eu não vou mais te atender. O médico chegou a falar isso para ela. Se você não mudar os seus hábitos, eu não vou mais te atender. Foi aí que deu o clique, que ela decidiu virar a chave. Por isso que tudo começa com a virada de chave, né? E ela falou, não, preciso mudar. E detalhe, ela não usou caneta, ela não usou nenhum medicamento. Aí ela brinca, né? Ela fala, olha, Cris, agora eu só ganho estrelinhas do meu médico. Porque os exames, né? É muito rápida, assim, a diferença. Eu estava prestando atenção aqui nas suas respostas, quando você falou daquela pessoa que em um ano ela perdeu 17 quilos, né, que ela precisava de 20 e tal, mas demorou um ano. E porque eu não acho muita graça, não sou profissional da área, quando eu vejo de repente aqueles caras ou aquelas mulheres, aqueles homens que ficam ganhando corpo em 3 meses com aquelas bombas, aqueles troços. Eu acho que você, como um profissional, você deve ser contra isso aí também, né, Cris? Com certeza eu sou a favor da mudança ali gradativa, né? Então, quando é isso que eu falo. Claro que no início a pessoa ela vai perder mais peso, se a pessoa está muito acima do peso, ela vai perder mais peso. Mas depois ela tem que entender que essa mudança ela é gradativa, ela é contínua e ela vai continuar. Tanto que, como aconteceu com essa aluna lá, eliminou 6 quilos de início, depois foi para 7, foi para 10, foi para 12, foi para 15, foi para 17. Detalhe, ela foi eliminando aos poucos e mantendo, né? Então, isso que é mais importante. E hoje, infelizmente, as pessoas buscam tudo, as pessoas querem tudo muito rápido, né? Muito instantâneo. E é por isso, claro, que a maioria vai para o uso das canetas, né? Mas tem toda essa questão também que não adianta ela perder, eliminar ali 10, 15 quilos e no outro mês recuperar. Novamente, voltar. Verônica Pacheco, tudo bem, Verônica? Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, bom dia. Bom dia, saudade que eu tava de todos vocês. Estamos aí, vivos, graças a Deus. Graças a Deus. Feliz 2026 para todos vocês, para os ouvintes, etc. Nessa pergunta que você fez, eu me lembrei de um meme, se me permite. Claro. A gente ri um pouquinho. Daqui a pouco a gente preparou aqui para fazer
no bom sentido, a professora, a Cris aí, dá um pouquinho de risada também, já. Tá. Prepara o Chico aí, já, viu, Ricardo? O nosso convidado. Tinha duas pessoas conversando e eu falei assim, agora eu comecei a fazer academia. Ele, ei, como é que tá? Já tô tomando umas coisinhas. Ele, tá tomando o quê? Ele, Dorflex. Boa. Renato Barbosa, manda mais uma aí para a professora. Crisley, já que a gente entrou nessa coisa aí, né, dos exames da pessoa, aí, do ponto de vista físico, o que acontece com o corpo quando o emagrecimento ele é rápido, mas ele não é sustentado aí pelos hábitos? Primeira coisa é a perda de massa muscular ou massa magra, que isso é um prejuízo enorme para a saúde, é o que a gente tem visto. Inclusive, muitos médicos, né, comentando sobre esse efeito da caneta, né, porque a pessoa ela vai perder peso, mas o que ela tem que entender é que se ela não fizer um acompanhamento multiprofissional, ela vai perder peso e nesse peso ela vai perder músculo. Então, isso é um prejuízo gigante. Aí, de repente, você vai ver a pessoa, ela eliminou 10 quilos em um mês, mas de 10 quilos, 6 foi músculo. Então, isso é um prejuízo gigante. O que a pessoa precisa fazer? Ela tem que fazer esse acompanhamento multiprofissional, ela tem que ter um médico integrativo ali acompanhando, nutricionista, personal trainer e também psicólogo. Ela precisa fazer terapia porque ela vai ter que trabalhar essa mudança na mente dela, né? Ela vai precisar mudar essa mentalidade para que ela comece a ter novos hábitos e aderir aquilo realmente para a vida dela, né? Entender que aquilo é uma mudança. Então, ela precisa ter esse acompanhamento, porque senão ela vai emagrecer por emagrecer, mas ela vai ter diversos prejuízos. E hoje a gente sabe que a massa muscular, a massa magra, é o melhor investimento para a nossa saúde, né? Então, a gente precisa sim perder peso com qualidade, mantendo a massa muscular, e o que a gente precisa perder é a gordura e não o músculo. Tá certo. Estamos apresentando a sessão Personalidade, programa William Barbosa, toda quinta-feira. Nós temos também, logo mais às 11 da manhã, a sessão Meu Médico, Meu Amigo. E hoje nós vamos receber aqui a profissional médica, a doutora Fernanda Maia Stark. Ela que é endocrinologista, vai estar aqui conosco nos estúdios também. O senhor tem mais uma questão, por gentileza, aí, professor Ricardo, para profissional, para Crisley? Com certeza. Vocês mencionaram aí diversos fatores, então eu vou chamar a atenção, retomar um pouco o que vocês já comentaram, que na questão da pessoa que se empolga, resolve, ela tem aquela virada de chave, e ela fala, agora eu vou para a academia e vou com tudo. Só que tem um ponto que vocês mencionaram aí, que é respeitar os próprios limites. Porque de repente a pessoa chega e ela fica lá 3 horas na academia com peso pesado, tem que respeitar o próprio limite, começar aos pouquinhos e aí manter a constância. Comenta um pouco para nós do impacto que é a pessoa já começar no peso pesado e não conseguir, digamos assim, respeitar o próprio limite. Quão prejudicial pode ser isso? Primeiro porque ela não tem estrutura para isso, né? Então ela não tem uma estrutura óssea, muscular e articular para sustentar aquela carga. Então sim, ela precisa começar aos poucos, né? Como eu falei, o que eu oriento, se a pessoa vai iniciar uma musculação, ela vai começar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, para não sobrecarregar, né, músculo, ossos, articulações, e ela vai ganhando com o tempo força e resistência. Aí sim, né, esse aumento ele deve ser gradativo e ele deve sim ser acompanhado por um profissional, porque o mais importante de você elevar a carga, aumentar a carga, é você aprender a fazer o movimento correto, é você aprender a fazer o exercício de forma correta. Então, a técnica do movimento, ela deve vir antes da carga. Tá? E esse é um grande erro, que inclusive a gente vê muito nas academias, né? A pessoa chega e está fazendo exercício de forma totalmente errada, sem nenhuma postura, e aquela sobrecarga ela vai impactar direto, né? Principalmente articulações ali, coluna, joelho, ombros, quadril, né? Então isso, claro, vai trazer um prejuízo enorme, porque ela não tem estrutura para sustentar aquela carga. Ok. Sessão Personalidade.